Se tu não acordar, tu vai seguir errando. Muitas vezes nós fazemos determinadas escolhas e erramos sem nos dar conta que estamos errando. Nós fazemos e tomamos decisões que nem vinculadas com aquilo que a gente queria e gosta tem a ver. Pode ser que tu fale, pode ser que tu erre. A pessoa, naquele momento, é como se ela estivesse com o cérebro racional dela completamente desligado. E ela está completamente vulnerável, justamente porque essa pessoa pode ser pega num momento que ela não está no que a gente chama de prontidão para a decisão. E aí, diante disso, eu erro. Por isso que nós temos que acordar, que sempre que existe esses contextos de tomada de decisão, o histórico importa. Então o teu histórico de perda, fracasso ou ganho ou neutro importa na tua decisão futura. Uma estratégia que é extremamente protetiva é ir criando. Você espera a perfeição, não encontra e desiste. No último episódio, no episódio que saiu na terça, você pode perceber que eu ando gravando os episódios juntos, né? E eu acho isso rico, porque no final das contas ele sempre, não sempre, né? Não que eu sempre pense desta forma, mas eu acho que é legal fazer uma continuidade, assim, eu gosto dessa construção de continuidade. E aí, no último episódio, a gente falou muito sobre essa questão de diante, né, de desafios, diante de problemas, que nós não paremos e olhamos para os problemas e digamos: "Nossa, eles estão me matando e eu não tenho o que fazer", mas que nós possamos olhar para problemas como crises e ser resolutivos, né, olhar e tal, "O que que eu posso fazer?". E aí, esse episódio, ele vai fortalecer essa questão, né, discutindo que muitas vezes nós olhamos para esses desafios e esperamos que diante desses desafios nós sejamos perfeitos, tomemos as melhores decisões e façamos tudo exatamente o que está no script, quando na verdade finanças comportamentais nos mostra isso fortemente, de que as nossas decisões elas não são sempre alinhadas com o que deveria ser, né, com o racional, com o certo, com o correto, com o que nós gostamos, muitas vezes a gente nem decide pelo que a gente gosta, eu vou trazer um exemplo aqui no estudo sobre isso. Então nós, em alguma medida, sempre estamos nos desviando do que seria a escolha racional, a escolha correta. Tanto é que a gente diz que a gente nem é racional, que nós temos racionalidade limitada, né. O Kahneman ele fala que não existe racionalidade, existe razoabilidade. Então, que as nossas decisões elas são apenas razoáveis, mas elas nunca são racionais. Porque existem muitas variáveis realmente que influenciam nesse processo de tomada de decisão, né. E com isso, as falhas fazem parte do processo. Então, diante de uma crise que nós estávamos falando no último episódio, pode ser que tu fale, pode ser que tu erre. E a grande questão é que em muitos momentos que nós erramos, falhamos, fracassamos, o que vai determinar o teu resultado posterior não é o erro ou o fracasso atual, mas é a forma com que tu lida com esse erro e fracasso. Se tu olha como algo que vai realmente te dar um carimbo de que tu é incapaz, ou tu vai olhar com uma propriedade de que: "Como que isso me ensinou? Que aprendizado eu posso tirar daqui? E o que a partir disso eu posso fazer?", né. Então, as discussões no episódio de hoje beiram por aí, né, para que a gente possa acordar. O título diz isso, né, se isso não te acordar nada mais vai, porque é para que a gente possa, compreender a vida como ela é. Isso também finanças comportamentais prega muito, nós temos que entender a vida como ela é. Nós não temos que criar ilusões sobre o que deveria ser, nós temos que olhar a vida como ela é. E ao olhar como ela é, aprender o que tivermos que aprender para ajustar a decisão que tivermos que ajustar e assim caminhar na direção dos nossos objetivos, né. Então, se acordar é muito isso, sabe, é tirar as vendas e dizer assim: "Tá, sabe aquela vida perfeita lá? Não existe. Qual é a vida?". E aí a gente olhar para essa vida. Então nós estamos no nosso episódio número 138 do podcast Mais Que Finanças, o podcast que fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta estou aqui com um novo episódio, trazendo o que há de mais novo, ou mais relevante, ou algo que eu acho interessante, né, no mundo de finanças comportamentais, trazendo para cá de uma forma simples e aplicável nas suas vidas. É isso que a gente tem de
objetivo, né. E aí, pra discutir esse tema, né, eu quero começar trazendo um estudo que trouxe um exemplo muito legal sobre falhas e como que nós lidamos com falhas e a nossa falsa ilusão de que nós somos assertivos nas nossas escolhas. Bom, para isso a gente tem que partir da teoria de finanças tradicional, né. A teoria de finanças tradicionais, ela sempre vai partir do pressuposto de que ela precisa construir modelos para o processo de tomada de decisão. E que quando existem erros no processo de tomada de decisão, na realidade não é o erro no processo de decisão, é um modelo que não está perfeito, então eles vão tentando fazer adequações nesses modelos. E aí a teoria da racionalidade ou a teoria da utilidade esperada, ela parte desses modelos. E aí ela pega axiomas, né, que são como se fosse exatamente assim, regrinhas ou não regras, mas, formas que você deveria tomar de decisões, para compor o seu modelo. E o que a gente sabe é que isso fica muito mais num ilusório do que deveria ser, do que propriamente é, né. Exatamente porque temos falhas aí. E essas falhas é o que nós precisamos olhar, cuidar e entender, porque no momento que nós olharmos para essas falhas com uma compreensão de que, olha, elas existem e eu preciso aprender com elas e não ignorá-las, é aí que a gente evolui, certo? E aí o por que que eu tô começando a falar sobre isso? Porque foi exatamente nessa discussão que esse artigo que eu vou discutir agora trouxe, de que os modelos da teoria tradicional de economia, né, de finanças, mas aqui é bem teoria econômica, né, eles vão sempre partir desses pressupostos da racionalidade e a construção de modelos normativos, como deveria ser e não como é. E finanças comportamentais sempre quer ir para o outro lado, né? Nós não estamos preocupados com o que deveria ser, nós estamos preocupados com o que é e como que nós melhor lidamos com aquilo que é. E dentro deste movimento de olhar o que é e tentar melhorar o que é, eh, os estudos de finanças comportamentais vão tentando detectar os padrões de comportamento das pessoas para conseguir descrever como que o padrão de comportamento acontece. E aí, numa dessas explorações, esse artigo fez um experimento muito interessante. Primeiro ele chega para a pessoa, né, digamos que eu estou chegando para ti, e eu pergunto assim: "Tu prefere ir num restaurante, né, um restaurante francês, assim, um restaurante, né, que não é em Paris, mas é um restaurante francês com tudo, né, ali as coisas maravilhosas deste restaurante, supondo que é, sei lá, um restaurante com estrela Michelin. Então, né, tem todo um ou tu prefere ir no Mac, né, no McDonald's. Ele começa partindo desse pressuposto, e aí eu quero que tu pense, o que que tu prefere? Eu não vou te dizer os resultados ainda, tá, só aguardo a sua resposta. Ok, digamos que tu teve aí a sua preferência, né, e que você vai me dizer isso não é a resposta ainda, tá, mas digamos que tu me diga que a tua preferência é ir no restaurante. Aí a gente vai para uma segunda rodada disso, né, e a segunda rodada disso é o seguinte: eu te ofereci um restaurante ou um McDonald's. Agora eu te digo o seguinte: nós vamos fazer uma aposta, né, nós vamos fazer um sorteio, e tu tem a chance de poder escolher entre o restaurante ou o McDonald's, ou tu ir para uma viagem para Paris, né. E nós vamos sortear isso aí. E aí, então agora tu tem uma expectativa gigantesca, né. Pode ser que eu vá para Paris, pode ser que eu ganhe uma viagem para Paris. Então tu tem o ganhar a viagem para Paris e tu tem ali o direcionamento de que, eh, tu vai poder fazer uma escolha se ganhar essa aposta entre o restaurante e o McDonald's. E aí vamos ali atirar os dados, digamos assim, ou atirar a moeda, cara ou coroa, e ver o que cai. E aí o que que cai? Cai a escolha entre o restaurante e o McDonald's. Ou seja, você não ganha a ida para Paris. Agora, sabendo que você não ganhou a ida para Paris, que você já estava assim, pensando em você, lá passeando pelas ruas antigas de Paris, estava olhando a Torre Eiffel, estava tomando um café num jardim daqueles, né, maravilhosos, naquele gramado.
Tu já tinha criado tudo essa imagem na tua cabeça. Mas aí essa não foi a opção que tu ganhou. A opção que tu ganhou foi, bom, eu tenho uma escolha entre um restaurante Michelin e um McDonald's. Qual você escolheria? Tempo! Sabe qual foi o resultado do estudo? A maior parte das pessoas optam pelo McDonald's. Eu chego pra pessoa e digo assim, ó, tu tem uma opção. Nós vamos fazer um sorteio, né? Restaurante ou McDonald's ou a Paris. Aí cada restaurante é o McDonald's e não Paris. Só que a pessoa já tinha dito antes que ela optava pelo restaurante. Só que agora, diante dessa nova rodada, ela não escolhe mais o restaurante, ela escolhe pro Mac. Ela diz, pode ser o Mac. Aí os pesquisadores dizem assim, mas tu tá te dando conta de que tu tá optando pelo Mac ao invés do restaurante, sendo que em poucos minutos atrás tu tinha me dito que tu preferia o restaurante? A pessoa ela não tinha se dado conta desse erro que ela tinha cometido. Ela disse, nossa, é verdade. Então agora eu quero trocar. Tem toda a razão. Eu prefiro ir pro restaurante mesmo. Ó que burrice minha, né? Entre um restaurante Michelin, eles não fazem isso no estudo, eu que tô, né, aumentando. Entre um restaurante Michelin e o McDonald's, agora eu tô escolhendo ir pro McDonald's. Claro que não, fiz, né, caca. Tomei a decisão errada. Rebobina a fita que eu quero ir pro restaurante. O que isso nos deixa de lição? Por que a pessoa, depois de ter a oportunidade de escolher entre um restaurante e um Mac, sendo que ela perdeu a vaga para Paris, ela perdeu a oportunidade de ir para Paris, por que agora ela escolhe o Mac? E aí a discussão que os estudos que eles trazem no artigo é justamente que a pessoa, no momento que ela vai fazer essa segunda rodada de opção, ela não olha mais para o restaurante e para o Mac e compara os dois. Ela olha para Paris e ela sente que perdeu Paris. E o restaurante Michelin concorre com a ida para Paris e o Mac não concorre com a ida para Paris. Então é como se tu desligasse assim, tá, deixa quieto, sabe? Então não tem nenhum padrão, já que eu não vou para Paris, né? Eu vou pro McDonald's mesmo, porque o Mac não concorre, né? O Mac não tem essa não tem nenhuma lembrança que remeta a Paris. Agora, se ela fosse pro restaurante, ela lembraria da frustração de ter perdido Paris. E aí as pessoas optam pelo Mac. Só que quando sinalizadas que elas estão erradas, elas se dão contas. Nossa, é verdade, que burra eu. E aí volta pro restaurante. O que isso nos ensina? Que muitas vezes nós fazemos determinadas escolhas e erramos sem nos dar conta que estamos errando. E mais do que isso, nós fazemos e tomamos decisões que nem vinculadas com aquilo que a gente queria e gosta tem a ver. Porque é óbvio que eu vou preferir ir num restaurante do que no Mac, para a maior parte das pessoas, né? Eu, por exemplo, com certeza, porque não gosto desses fast food, né? Acho que aquilo é tudo artificial e eu odeio coisas artificiais. Gosto de comida de verdade. Então, é meio óbvio que a maior parte das pessoas prefeririam, a não ser os jovens adolescentes que gostam dessas porcaria, pessoas adultas, na maior parte das vezes, salve exceções, vão priorizar um restaurante, né, em relação ao Mac. Só que ela escolhe o Mac. E aí, voltando à consequência disso, né, percebe que ela tá escolhendo uma coisa que não é o que ela mais queria? E isso aconteceu exatamente pela manipulação, pelo contexto que direcionou a escolha que, na verdade, afasta ela do objetivo. E esse é o ponto. O ponto é que muitas vezes você vai falhar, você vai errar na sua escolha. Primeiro, você nem vai se dar conta que tá errando, porque na primeira rodada, sem ser avisada, elas não se davam conta que estavam errando. E segundo, você vai tomar uma decisão que se afasta, inclusive, daquilo que tu gostaria. Porque ela gostaria, ela disse antes que ela gostaria de ir pro restaurante, porque ela tá indo pro Mac. Ela tá indo pro Mac por uma questão extremamente psicológica e emocional, que é não vincular o restaurante com a perda dela de Paris. Então ela prefere ir pro Mac, que nada tem a ver com aquele contexto.
mas ela tá tomando uma decisão errada, porque ela teria mais prazer, né, e gostaria mais de ir, no restaurante. Então, isso é pra mostrar e pra clarificar que você vai cometer erros, mesmo que você não queira, como diria uma tia mesmo, né, mesmo que você não queira. E erros, inclusive, muito superiores ao erros de um restaurante e de uma escolha de restaurante de McDonald's. Por quê? Porque tu percebe que existiam 2 variáveis, restaurante e Mac. Depois foi adicionada uma variável, Paris. Depois foi feito o sorteio. Aí eu tenho que fazer uma escolha. Aí depois eu tenho uma outra variável, acorda, tu tá errando, aí eu corrijo a minha decisão. Então foram sendo adicionadas variáveis, mas a gente consegue acompanhar todas as variáveis que existem na história. Mas tu consegue acompanhar todas as variáveis que estão na sua história de vida? Tu consegue acompanhar todas as variáveis que impactam uma decisão com teu dinheiro? Uma ida num restaurante, uma aquisição de um apartamento, uma manutenção de uma reserva, ou tirar da reserva para fazer uma viagem, ou ao invés de ter uma reserva, comprar um carro. Tu consegue mapear todas as variáveis, sejam elas emocionais, psicológicas, cognitivas, sejam elas práticas e numéricas, tu consegue mapear todas as variáveis que vão gerar uma influência nas suas escolhas? Não. Tu não vai conseguir mapear. E sem conseguir mapear, e diferente do experimento que algum pesquisador chegou pra pessoa e disse assim: "Tu tá ligado que tu tá errando? Tu tu tá te dando conta de que tu tá fazendo uma escolha errada, que tu tinha preferido antes restaurante?" Na vida real não tem ninguém nos dizendo assim: "Ô, te liga, tu tá errando. Acorda", né. Hum, se tu não acordar, tu vai seguir errando. Não tem ninguém nos dando esse choque de realidade. Não tem ninguém nos apontando, porque nem as outras pessoas conseguem mensurar todos os erros que nós também podemos estar cometendo. Então não tem ninguém dando, né, esse choque de realidade. E aí nós cometemos vários erros. Quer ver um exemplo muito real? Infelizmente, e aí agora eu vou começar a falar muito mais disso, porque a ingênua aqui, né, achou que comigo podia não acontecer, nem me dei conta disso. Mas um exemplo muito clássico disso, e que eu disse que eu vou começar a falar para gerar consciência nas pessoas, é golpe. Por que que as pessoas caem em golpe? O foco do do podcast não é golpe, né, mas é só trazendo eu já tinha planejado falar de golpe nessa altura, mas eu quero dizer que eu não vou me aprofundar 100% nesse tema, eu quero fazer um episódio específico sobre isso, né, todas as variáveis que influenciam uma pessoa a cair num golpe. Mas aqui, o foco é a decisão, né. Como que uma pessoa cai num golpe? E aí por que que eu disse que eu nunca falava sobre isso e nunca achei, é porque no lançamento da formação, né, na abertura da segunda turma da formação em finanças comportamentais, infelizmente, a gente toma todos os cuidados, por exemplo, a gente monta comunidade no WhatsApp, não deixa que ninguém tenha acesso aos números, toma todos os cuidados que estão a nosso dispor, para que esses contatos eles não sejam violados e outras pessoas possam ter acesso a isso, né. Então a gente vai tomando tecnico tecnologicamente todos os cuidados que estão ao nosso alcance. E mesmo colocando todos os contatos ocultos dentro da comunidade, então quem estava ali não conseguia acessar o nome dos outros, golpistas roubaram esses dados, pelo que parece, eles têm um software que eles conseguem desbloquear o WhatsApp, não sei como, não sei porque, assim, é isso, né, a gente não sabe como, mas eles sabem. E eles, fizeram esse movimento, então entraram, né, em contato com as pessoas individualmente, oferecendo uma proposta milagrosa, uma proposta irrecusável. A formação ela custa R$ 3.000, eu sempre deixei claro que ela custa R$ 3.000, eles estavam oferecendo a formação por 600. Depois eles estavam oferecendo a formação por 300, né. E aí
Um monte de gente, um monte, eu acho que umas 10 pessoas caíram, o que me deixa muito triste, por quê? Porque as pessoas naquele momento, elas estão envolvidas naquilo, né, elas olham e pensam assim: "Nossa, eu quero fazer parte da formação, eu sei que isso vai ser relevante, vai contribuir para o meu processo de tomada de decisão, para eu ter uma melhor relação com o dinheiro, para eu conseguir fazer boas escolhas". Era o que estava faltando quando se fala de dinheiro, entender de comportamento, então eu tô muito envolvida e eu quero muito participar. E é normal, né, que isso aconteça. Quando vem um golpe, assim, de um negócio que sai de R$ 3.000 para R$ 600.000, a pessoa, naquele momento, é como se ela estivesse com o cérebro racional dela completamente desligado. E ela está completamente vulnerável, porque é uma oportunidade irresistível para uma coisa que ela quer muito. Então, é como se nesse momento o golpista pega ela completamente desprotegida e vulnerável. E aí a pessoa cai sem nem se dar conta. O que normalmente acontece é que ela faz o Pix e aí que ela para e pensa assim: "Mas isso tá meio estranho. Eu ouvi a Jéssica falar que o valor era 3.000 e que ela não faria promoção. Deixa eu dar uma olhada melhor". Aí ela olha, cai num golpe. Então, é um mega erro do ponto de vista de tomada de decisão, né. É um erro que foi cometido envolto na emoção, envolto num contexto que potencializou a vulnerabilidade da pessoa, que ela estava vulnerável, ela estava querendo, e os golpistas se aproveitam desta vulnerabilidade e conseguem converter. Então, esse entendimento de falhas, né, de nós acordarmos para as nossas falhas, é perceber que cair num negócio assim pode ser possível para qualquer pessoa, até a pessoa mais ligada do mundo. Por que que pode acontecer para qualquer pessoa? Justamente porque essa pessoa pode ser pega num momento que ela não está no que a gente chama de prontidão para a decisão. Eu não tenho todos os recursos cognitivos disponíveis, eu não tenho toda a minha capacidade de análise disponível que me permita fazer uma boa escolha. E aí, diante disso, eu erro. E aí, o que acontece normalmente diante disso? A pessoa começa a se chicotear. Meu Deus, que burra, que idiota, que isso, que aquilo, e não sei o que, 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 e ela sente uma culpa absurda porque ela caiu no golpe. E aí eu não tô dizendo que a pessoa tem que, tipo, passar a mão na cabeça e dizer assim: "Ai, pobrezinha". Não, mas é olhar e dizer assim: "Tá, caí, mas espera aí, por que que eu caí?". E aí eu volto: quais foram as variáveis que foram sendo construídas que fizeram com que eu caísse? Aí volta ao exemplo do restaurante. A variável que fez com que a pessoa tomasse a decisão errada foi a construção, né. A gente diz em finanças comportamentais o enquadramento da proposta. Eu tinha a proposta do Mac e do restaurante, depois adiciona Paris, eu perco o Paris, eu prefiro o Mac. Então o contexto, né, e aí a percepção psicológica de que eu prefiro o Mac já que o restaurante compete com Paris, a construção psicológica fez com que eu errasse. Eu consegui mapear as variáveis que me direcionaram ao erro. É aí que está a grande riqueza, que se nós conseguirmos exercitar isso para tomar decisões com o nosso dinheiro, nós vamos nos tornar mais assertivos. O que não quer dizer que nós não iremos errar, mas quer dizer que, diante dos erros, nós não vamos mais encarar esses erros como grandes fracassos. Nós vamos encarar esses erros como processo de aprendizado. O que eu posso aprender com esse erro? Caí no golpe. O que eu posso aprender com isso? Se nós estivermos com esse espírito de aprendiz, eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que já devo ter falado, porque 124, 28 episódios, eu já falei tanta coisa da minha vida que eu já nem sei. Mas tem uma música, acho que eu já falei assim,
que é a minha música preferida desde sempre, né, que é uma música do Gonzaguinha que diz: "Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz". É uma música que esse ser um eterno aprendiz, pra mim, diz muito sobre como eu conduzo a minha vida, diz muito sobre como eu olho para as coisas. Eu acredito que nós temos que conduzir as nossas vidas como eternos aprendizes. E não só aprendizado do ponto de vista técnico de conhecimento, mas sobre nós mesmos. Quando nós falhamos, isso é uma oportunidade de nós aprendermos sobre nós, sobre as nossas fragilidades, sobre os nossas vulnerabilidades, sobre os nossos desafios. Só que na maior parte das vezes o que acontece é que nós estamos míopes para esse aprendizado. Nós não estamos abertos para esse aprendizado, e aí o aprendizado passa e tu não absorve. Por isso que nós temos que acordar, né, o título do podcast é: "Isso tem que te acordar para te cuidar do teu dinheiro de uma forma diferente", porque se tu errou até hoje com o teu dinheiro, tu não pode olhar para esse erro como: "Meu Deus, eu sou um burro idiota incapaz". Mas se tu mudar essa chavinha, assim, e olhar: "O que eu posso aprender com esses erros? E o que eu posso fazer diferente daqui para frente?", isso muda a tua postura diante do desafio, que a gente começou a falar no episódio passado, né, de mudar a postura diante de uma crise. E se tu conseguires mudar a tua postura diante do desafio, tu consegue resultados melhores. Então esse movimento, né, ele é extremamente relevante para que tu consiga melhores resultados, para que tu consiga ter melhores decisões. Olhando sempre pela ótica de: o que eu posso aprender? Assumindo que tu nunca, independente do quanto tu saiba, independente do quanto tu evolua, tu nunca vai estar completamente protegido de erros. "Ah, mas eu já tomei decisões, em relação ao meu dinheiro, com isso, com aquilo, não vou mais errar". Vai! Em algum momento tu vai errar. Só que tu tem que estar em prontidão para aprender com esse erro. Caso contrário, ele vai passar despercebido e tu vai correr o risco de perder a oportunidade de aprender, né. E aí se nós formos olhar para uma questão mais de investimentos, isso é extremamente relevante também, né. Por que isso é extremamente relevante quando a gente pensa em investimentos? Tem uma teoria, e aí aqui eu vou trazer um outro artigo para que a gente possa discutir sobre isso, que ainda está envolvendo falhas. Tem uma teoria que se chama teoria do foco regulatório, que ela diz o seguinte: ela diz que nós vamos ter 2 motivações em relação aqui, né, centrando nas decisões financeiras, que nós vamos ter o foco na promoção ou nós vamos ter o foco na prevenção. E o foco que nós direcionaremos vai depender dos nossos resultados. O que seria o foco na promoção? É um foco orientado no ganho, nas aspirações, no crescimento. Então eu quero promoção, eu quero me promover, né, então eu quero crescer. Então, tem uma parte de mim que vai estar focado numa motivação de progressão, de crescimento. Agora tem uma outra motivação, que a depender do contexto, vai ser um foco na prevenção. Busca de segurança, busca de: "Meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui por obrigação", para evitar perdas. Então percebe que um tá focado em crescer e o outro tá focado em se proteger. Os 2 é motivação. Nos 2 campos eu tenho aí uma motivação, uma para crescer e outra para me proteger. E quando a gente fala de investimentos, o que acontece é que o investidor é um eterno arrependido, do ponto de vista psicológico, né. Porque quando ele investe e acerta, ele pensa: "Por que eu não investi mais?". Quando ele investe e erra, ele diz: "Puts, cometi um erro". Eh, não deveria ter investido nessa empresa. Então ele é um eterno arrependido, né. Se ele acerta, ele tá arrependido porque que ele não colocou mais, se ele erra, ele tá arrependido porque ele fez e tomou a decisão errada. Então sempre ele vai estar se arrependendo da decisão que ele tomou. Quando nós olhamos para
essa sensação de erro, de fracasso em investimentos, a gente tem que entender que existe uma sensação de perda, tipo, eu fiz um investimento e perdi, e tem uma sensação de fracasso. Nossa, eu fiz um investimento e fracassei. Qual é a diferença? Perder é tu perder um valor absoluto. Aí eu perdi R$20, R$50, R$100, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Perdi. Fracasso é quando eu tinha um objetivo e eu fracassei no alcance daquele objetivo. Então eu tinha um objetivo de, sei lá, uma rentabilidade de 12% ao ano. Mas eu consegui 8%. Então eu tive aí um fracasso. O meu resultado está aquém daquilo que eu tinha planejado. E aí o que o artigo pressupõe é o seguinte: quando existe essa percepção de fracasso subjetiva, a motivação, ela fica arraigada não na motivação de promoção, mas na motivação de prevenção. Ou seja, quando eu psicologicamente amargo a sensação de fracasso, eu tenho uma maior predisposição a agir de forma protetiva e não de uma forma de crescimento. No mundo financeiro, e aí foi isso que esse artigo fez, ele fez 4 experimentos para conseguir comprovar isso. Ele mostrou que ele usava simulador de investimento, né? E ele mostrou, conseguia fazer algumas variações ali nos grupos, né? De que, para que a pessoa tivesse a sensação de fracasso ou só de perda. Então, para que tenha a sensação de fracasso, foi estabelecida uma meta. E aí era dito, olha, a meta era tal e tu fracassou, tu não conseguiu atingir a meta que tu tinha estabelecido. Para gerar essa sensação de, putz, eu fui incompetente, eu fui pior do que eu tinha estabelecido, eu não consegui chegar no resultado que eu queria ter chego, né? Então, ele constrói esse contexto para gerar a sensação de decepção. E o que ele conseguiu comprovar? Que todas as pessoas que estavam alocadas no grupo de sensação de fracasso, que em decisões futuras elas se tornam mais conservadoras e elas têm mais cautela na alocação dos recursos dela do que as pessoas que têm só perda ou que ficou neutro. O que isso gera, né, de compreensão? Que a depender do contexto e a depender do que acontece no teu histórico passado, o teu ponto de referência, que é uma das bases de finanças comportamentais, o teu ponto de referência, no caso, o que eu queria de ganho, né? Versus o que eu efetivamente tinha, que foi um fracasso. Ou seja, o meu ganho tá aquém do que aquilo que eu tinha estabelecido. Eu tinha um ponto de referência, eu fiquei aquém, fracassei. Que sempre que existe esses contextos de tomada de decisão, o histórico importa. Então, o teu histórico de perda, fracasso ou ganho ou neutro importa na tua decisão futura. E aí a tua decisão futura vai ser pautada nesse histórico. E no caso de investimento, sempre que existe um fracasso, a decisão futura vai ser muito mais cautelosa e avessa ao risco. O que pode limitar as tuas capacidades de ganhos. Óbvio que eu sempre deixo bem claro, né? Não é uma questão de ser adoidado em relação a investir em qualquer coisa e correr risco que te colocam na beira da ruína. Não é isso. Mas é que tu não seja tão conservador a ponto de perder oportunidades ou simplesmente de não mexer numa carteira de investimento porque tu te desesperou por causa que no passado tu fracassou. O que eu quero mostrar com isso? Percebe que o histórico passado influencia, a gente estava falando de variáveis que influenciam, né, desde o início. Como que a gente vai mapeando essas variáveis para que os erros de hoje não se tornem os mesmos erros futuros? O que acontece aqui é que a consequência do resultado dos investimentos passados alterou o comportamento no presente. E esse comportamento no presente pode estar sendo um equívoco, pode estar sendo um erro. Aí a gente vai olhar e dizer assim, olha que interessante. Naquele contexto, tomei aquela decisão de investimento e aquela decisão de investimento foi errada. O que eu posso aprender aqui?
que eu posso tirar de conclusão aqui que vai fazer com que de uma próxima vez eu não cometa esse erro? E aí uma estratégia que é extremamente protetiva é ir criando como se fosse regulamentos para ti mesmo, para que tu possa te proteger da tua própria incapacidade de fazer boas escolhas, principalmente em momentos que tu não estiver com a tua capacidade de tomar decisões completamente perfeitas, como a questão do golpe que eu mencionei. Então tu vai criando protocolos de decisão para as tuas próprias decisões. Nessa questão do investimento, bom, eu vou criar lá um protocolo de decisão. Ah, nesse contexto em que eu tô perdendo, eu tenho que fazer esse tipo de investimento, ou eu tenho que manter essa alocação da carteira. A disposição da carteira tem que ser essa aqui em termos de alocação de percentuais, né? E eu vou criando os mecanismos que, diante de aprendizados de históricos passados que alteram o que eu faria no futuro, ainda assim eu não me desvie do que eu tinha combinado. Por quê? Porque eu já criei um protocolo de decisão. Aí eu tenho que ter tanto da carteira investido aqui, tanto ali, tanto ali. Pronto. Essa é a decisão. Ai, mas eu não acho que vai ser por aqui. Não, peraí, eu já tinha feito um estabelecimento. Eu já tinha feito um compromisso, então eu sigo. Isso é tu aprender com os teus erros, tu conseguir monitorar mais as variáveis que te desviam do teu objetivo e ao longo do tempo ir construindo para ti mesmo protocolos de ação. Isso serve para finanças de investimento, que é o exemplo que eu estou dando, serve para teu orçamento, serve para manutenção da tua reserva, para o teu planejamento e para várias outras áreas da tua vida. Digamos que no trabalho, nossa, eu tenho um objetivo de ascender na carreira de determinada forma, mas aconteceu um fator lá que me frustrou, que eu não consegui atingir o que eu queria. Tu já sabe que da próxima vez pode ser que teu comportamento seja inadequado, tu fique menos motivado, tu não faça o que tem que ser feito. Ou então cria um protocolo de ação. Adiante desse contexto, eu vou fazer isso. O quê? Eu vou seguir executando exatamente os passos que eu tinha combinado comigo mesmo. Não deixar de criar minha rotina, não deixar de fazer meus estudos, não deixar de propor ideias, não deixar de tentar aplicar ideias, criar esses protocolos. E aí, cada vez que tu vai criando esses protocolos, tu vai se conhecendo também, né? Que tipo de erros eu tenho tendência de cometer, que tipo de protocolo eu tenho que fazer. E aí tu vai melhorando tuas escolhas. Mas parece que isso é muito chato. Claro que é um grande desafio, né? E assim, é, dentro de finanças comportamentais, um livro que discutiu muito isso é o Ruído, né? Que é criar a higiene da decisão. E a higiene da decisão é exatamente isso, a gente começar a ir limpando o nosso processo de tomada de decisão a partir de protocolos que vão nos permitindo fazer análises mais conscientes das nossas escolhas. E óbvio que a gente não vai conseguir fazer de tudo. Só que para pontos específicos a Pituca tá cavando na cama. Deu, Pituca? Deve estar ficando barulho aqui, não sei se pega no microfone, mas ela tá naquela coisa de cachorro que fica rodeando assim e cavando cama, entendeu? Deu, Pituzinha? Pituzinha tava querendo dar oi. Pra quem não sabe quem é a Pituca é minha cachorrinha. Agora eu tô olhando na câmera. Cancelar segmento. Deve ser que tava dando ruído no cartão, não sei. Mas então, voltando a esse aspecto, né? Criar esses protocolos é extremamente protetivo, porque tu vai te dando essa clareza. Só que, óbvio, tu não consegue criar protocolo de tudo. Então, se tu não consegue criar protocolo de tudo, e vai ser impossível, porque senão a nossa vida viraria muito chata, tu tem que criar daquilo que é mais importante. E o que é mais importante para a construção de uma vida que seja pautada em bem-estar financeiro, segurança e liberdade? É tu construir um bom comportamento no mês, ou seja, criar os teus roteiros aí de decisão em relação ao teu orçamento, fazer, né, toda essa estrutura de quais são os teus objetivos, criar um plano para o teu futuro, investir no teu futuro, criar esse protocolo antes da decisão. Se entrar dinheiro novo, o que eu faço com esse dinheiro? Já estabelece o que tu vai fazer com cada dinheiro novo que vai criar. Porque isso vai te dando clareza, isso vai te dando lucidez no processo de tomada de decisão e isso vai te afastando dos teus erros. Então tu tem que ir criando essas coisas.
Roteiro para o mês a mês, roteiro para reserva de emergência, roteiro para teu planejamento de longo prazo, roteiro para os teus sonhos, roteiro para decisões de investimento quando tu começares a fazer. É criar esses roteiros, né, esses regulamentos para ti mesmo, para as coisas importantes. E aí vai pendurando, assim, um post-it pela casa que isso já vai sendo sendo um bom nudge, pra direcionar as tuas escolhas. E aí a gente começa a acordar, né, e aí olha e diz assim: "Ah, não tem ninguém me corrigindo, mas aqui ó, eu mesmo estou me corrigindo, já tinha deixado lá". E isso vai melhorando a nossa relação com o dinheiro, tá certo? Enfim, era isso que eu tinha para o episódio de hoje. Espero de coração que tenha trazido boas reflexões. Acho que ficam coisas importantes, né? Nós sempre vamos falhar, mas nós temos que olhar essas falhas com olhos de aprendiz e nunca de culpados, de incapazes, porque isso não ajuda a evoluirmos. E olhando com olhos de aprendiz, nós pegarmos essas falhas e de alguma forma ir criando parâmetros que direcionem decisões futuras e criando regulamentos para nós mesmos, que é um processo de higiene da decisão, como eu disse, discutido no Nudge, que vai nos ajudando a construir a vida que nós desejamos viver, né? Que eu sempre digo, construir a vida que vale a pena ser vivida, tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.